Quando algo não dava certo, eu olhava para a situação e eu culpava as pessoas. Eu achava que os outros com quem eu convivia, com quem eu trabalhava, ou que eu conhecia, ou que só passavam pela minha vida, eram as sabotadoras dos meus planos, dos meus projetos. Elas eram as culpadas das coisas muitas vezes darem errado. Daí eu descobri que eu era a grande sabotadora da minha vida. Toda vez que eu desistia de alguma coisa, que eu adiava um projeto, um sonho, ou me escondia atrás de desculpas para não prosseguir com um plano, ou algo que eu queria muito, eu dizia para mim mesma: lá vou eu, novamente, me auto-sabotando. Mas depois de muito tempo buscando respostas, eu percebi algo que me deixou minimamente impressionada e que, ao mesmo tempo, transformou o meu olhar com relação a isso. Eu não sou a grande sabotadora da minha vida. De verdade, eu não sou. Você não é a grande sabotadora da sua própria vida. E aí veio a grande pergunta: se eu não sou e também não são os outros, quem é? O que realmente acontece quando nós falamos de autossabotagem? Quando eu e o meu marido começamos a falar sobre vir para morar na Alemanha, isso lá em 2015, eu comecei a estudar alemão. Mas, como eu disse, eu comecei, porque logo em seguida eu inventava algo supostamente mais importante e eu usava isso como desculpa de que eu não tinha tempo. E às vezes eu dizia em voz alta: eu não consigo, eu não sou capaz. É muito difícil. Eu tenho muitas dificuldades com língua. E aí os estudos travavam, não prosseguia. Parecia que eu estava empurrando uma pedra gigante e muito pesada e eu não conseguia sair do lugar. E você, já viveu isso também? Já se pegou travada sem entender por que você não avança, mesmo querendo muito? No fundo, todo aquele meu comportamento parecia preguiça ou falta de foco, mas era algo muito mais profundo. E eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas quando me veio esse conhecimento, foi como uma liberdade para lidar com tudo isso. E você sabe o que é? Mas antes de continuarmos, vamos entender o que significa sabotagem? Pega aí o seu dicionário. Sabotagem significa destruir ou atrapalhar algo de forma intencional. Eu disse intencional. Quando falamos de autossabotagem, estamos dizendo que nós mesmos estaríamos criando barreiras no nosso próprio caminho. Mas pensa comigo, quem, em sã consciência, iria querer destruir os próprios planos, os próprios projetos, os próprios sonhos, de propósito? A verdade é que quando nós nos sabotamos, não é porque nós queremos o mal de nós mesmos. É porque existe um mecanismo dentro de nós tentando nos proteger. Então, eu havia dito que existe algo que nos trava. E que a mente quer nos proteger, não é isso? E ela usa exatamente isso para nos travar. E isso que eu estou dizendo é o medo. Mas qual a função do medo nisso tudo? Porque a mente usa o medo para isso tudo? Para garantir
a nossa sobrevivência. A nossa mente, ela tem uma função primordial, que é isso, garantir a nossa sobrevivência. O medo é a ferramenta principal que a mente usa para fazer isso. Só que esse medo não aparece sempre como um perigo real. Muitas vezes ele aparece como procrastinação, autocrítica, perfeccionismo, preguiça, pensamentos como não vai dar certo, você não é capaz, mas tudo isso é a mente dizendo stop, cuidado, fique onde está. É mais seguro você ficar onde está. Só que esse é mais seguro também é o que nos paralisa, que nos impede de crescer, de prosseguir, de avançar. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos que acontecem comigo, que são reais na minha vida. Por exemplo, eu quero e preciso emagrecer, mas toda vez que eu começo uma dieta, eu sinto uma força interna me puxando de volta para os meus velhos hábitos. Os docinhos, as comidinhas mega calóricas, as guloseimas. E aí eu começo a comer sem pensar, no automático. E eu tenho aqui um outro exemplo. Quando eu comecei a gravar os vídeos aqui no YouTube, houve semanas que eu pensei, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. As pessoas não vão querer me ouvir. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. As pessoas não vão querer me escutar. E aí eu me enchia de medos. Só que daí eu me lembrava de que eu não sou os meus pensamentos. E eu já disse isso aqui outras vezes. E eu prossegui. Um outro exemplo. Eu sempre quis ter um meio de me comunicar na internet, de falar com as pessoas sobre as coisas que têm me transformado, sobre as mudanças que foram possíveis para mim e que pode ser possível para você também. Mas eu não prosseguia por causa do medo. Eu deixava de lado, eu engavetava os projetos sobre isso, sobre esse assunto, por achar que eu não era capaz, que eu não estou pronta. Não estou pronta. Para que eu vou fazer isso agora? Eu preciso estar pronta. Conclusão. Em todos esses casos, parecem autossabotagem, não é mesmo? Mas, no fundo, é o medo. É o medo tentando me proteger de falhar, de ser julgada, de ser avaliada, de ser analisada, de ser rejeitada, de sair da zona de conforto. Exatamente. Porque onde eu estou está seguro e confortável. Mas vamos refletir juntas aqui agora. Eu quero que você pense. Qual é o medo escondido por trás daquilo que você chama de autossabotagem na sua vida? Será que é medo de não ser suficiente? Será que é medo de ser rejeitado? Rejeitada? Medo de não conseguir? Ou será que é medo de conseguir? Sim, porque isso traria mudanças que você não sabe se você está pronto para lidar, que você não sabe se você está pronto para viver, para administrar. Pode ser isso também. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Traga todas essas questões que eu expus aqui para a sua realidade, para a sua vida. E reflita sobre isso. Então vamos lá. Quando você sentir que está se sabotando, lembre-se, você não é a sua inimiga. Você não é a destruidora dos seus próprios sonhos, dos seus projetos.
O que existe é uma mente com medo, tentando te proteger do desconhecido. E cabe só a você acolher esse medo, conversar com ele e mesmo assim seguir em frente. Porque é isso que eu estou fazendo. Agora me conta nos comentários qual é o medo que tem te paralisado ultimamente. Que medo é esse? Quando você nomeia, quando você traz para a luz, quando você traz consciência, já é um primeiro passo para se transformar, para transformar tudo isso e para você avançar. E antes de terminarmos, eu quero te lembrar que você pode dominar os seus pensamentos. Eles podem até estar descontrolados, mas lembre-se, você não é os seus pensamentos. E se você ainda não viu os meus vídeos anteriores e quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui o primeiro e o segundo vídeo para você assistir. E além disso, tem o e-book sobre autoconhecimento, que eu liberei por um precinho simbólico, verdadeiramente simbólico, que vai te ajudar aí no seu início de transformação. E o link tá na descrição desse vídeo, então quando acabar aqui, corre lá e pega o seu. Mas fica aqui comigo, não acabou ainda. Se tudo que eu falei até aqui faz sentido para você, curte esse vídeo. E se você ainda não me segue e quer receber mais vídeos como esse, me segue aqui. E não deixa de compartilhar com aquela sua amiga que também precisa de transformação, como nós. Compartilha com ela, traz ela também para esse processo. E eu tenho um último recado aqui para você. Lembre-se, medo todos nós temos, mas coragem é agir apesar do medo. O próximo passo da sua vida já está esperando por você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.